Não está passando nada. A paz do Senhor Jesus. Nós tivemos aí um problema técnico, né? Estávamos sem som e portanto nós estamos voltando aqui, né? Nós estamos voltando com o programa, uma questão técnica aqui, mas agora acho que agora a gente estamos entrando ao vivo, mas em alguns instantes nós começamos aqui definitivamente o nosso programa. E então nós já entraremos no estudo da palavra, não é mesmo? Isso, nosso irmão Tiago já reparou ali um problema técnico, um problema com o equipamento. Agora já está normalizado em nome de Jesus. Então pedimos desculpa aí a todos que estavam nos acompanhando, mas nós estávamos sem som e uma questão de fazermos o programa chegar até a sua casa, chegar até o seu computador, o seu celular. Nós então começamos, pedimos para o nosso técnico voltar e arrumar o problema, né? Mas nós estamos aqui em nome de Jesus juntos, né, acompanhando aí o programa Cadeeso do Estado de São Paulo, em nome de Jesus. Estamos juntos iniciando esse programa, que hoje tem um formato um pouco diferente. Hoje nós temos a exposição da Palavra de Deus, com 2 entrevistados que nos honraram com a presença, estão aqui para falar um pouquinho do Evangelho, né? Do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus. Estamos aí com o David White ao vivo, também nos acompanhando, o Dilson Caldeira também nos acompanhando em nome de Jesus. Hoje, para quem quer acompanhar o nosso estudo, os nossos entrevistados vão falar um pouquinho sobre o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que fala sobre o filho pródigo, né? Sobre o filho pródigo. Então nós vamos pedir que você nos acompanhe aí, esteja conosco, em nome de Jesus, nesse programa. O programa Cadeeso, que além de estar no estado de São Paulo, é um programa que é acompanhado por alguns ministros, por alguns irmãos aí do Brasil afora, também África, Estados Unidos, já esteve conectado com a gente, Europa também, em nome de Jesus. E eu vou estar aqui conosco, eu já quero apresentar o nosso irmão Pastor André, que está aqui conosco, em nome de Jesus. Dê uma saudação, Pastor André, para todos que estão nos ouvindo. Amém. Pai do Senhor, Pastor Marcos, Evangelista Osvaldo. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Há tempo eu já queria estar aqui, mas segunda-feira nós temos a nossa aula de teologia, né? Hoje nós cancelamos a aula, falamos para os alunos, vamos ouvir o programa Cadeeso, que nós estamos lá falando da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui então também com o Evangelista Osvaldo, que veio também falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a obra, sobre, acima de tudo, a obra da Cadeeso, em nome de Jesus. Sua saudação, Evangelista Osvaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui nesta noite, né? Mais uma vez, acho que é o 3º programa já, né? Que eu participo aqui juntamente com os irmãos. Mas é uma alegria muito grande estar aqui para estar transmitindo a palavra do Senhor. Uma saudação especial para o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Candeia. Está lá conosco, o nosso presidente lá, está lá sediado no estado do Espírito Santo, né? Lá em Vila Velha, em nome de Jesus. Também meu amigo Dionísio, pastor Dionísio também, que faz parte da diretoria Cadeeso lá em Vitória, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, né? E nós somos gratos aos nossos pastores que nos autorizaram a fazer esse programa, que nos autorizaram a estar conosco em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do texto de Lucas, capítulo 15. Eu quero que você nos acompanhe. Eu só vou pedir para o nosso técnico subir um pouquinho ali para ver quem está nos acompanhando. Ou descer, não sei, enfim, subir ou descer. Para a gente ver quem está nos mandando os recados, nos mandando a boa noite, em nome de Jesus, né? Para que nós possamos, então,
juntos acompanhar aí os irmãos que estão interagindo conosco aí. Agora começou a melhorar, olha. Tá bom, então tá a irmã Camila aí que está conosco, nosso irmão presbítero Mauro, né? Que está conosco, a esposa também Renata, em nome de Jesus, está nos acompanhando agora ao vivo. Vamos compartilhar o link do programa Cadeia para que nós possamos juntos, então, meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho desse texto em Lucas capítulo 15, que é uma parábola, né? Uma parábola muito bem conhecida, e hoje nós vamos então falar um pouquinho desta parábola. Você que está nos acompanhando, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta. Nós estamos aqui com o pastor André, professor de teologia, evangelista Oswaldo também, da linhagem da teologia, da linhagem da Escola Bíblica Dominical, superintendente da Escola Bíblica Dominical, né? Homens consagrados ao Senhor, consagrados ao ensino. Então venha, faça a sua pergunta, nós estamos juntos aqui. Irmãos, nossos convidados, pastor André, evangelista Oswaldo, nós temos que começar falando sobre parábola, né? Porque essa é uma parábola, assim como os evangelhos. Jesus nos deixou várias parábolas. Nós queremos comentar um pouquinho agora sobre o que é uma parábola, enfim, como que se dá a parábola. Eu vou pedir ao evangelista Oswaldo para que fale um pouquinho. Nós vamos fazer aqui um bate-papo bem descontraído sobre esta passagem de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, né? Evangelista Oswaldo, o senhor pode falar um pouquinho sobre parábola, nos definir um pouquinho a parábola? Depois eu vou passar para o pastor André, falar um pouquinho sobre parábola. O que nós observamos aqui é que parábola é o que o Senhor usava nos ensinos dele ali para o povo naquele tempo, né? O povo já usava falar em parábola naquele tempo. Então, o que nós entendemos, né, podemos dizer que a parábola ela é uma comparação. Então, grande parte dos ensinos do Senhor ali, ele ensinava por parábolas, né? Grande parte dos ensinos do Senhor ali. Então, é o que nós entendemos, né? Hoje nós fazemos, por exemplo, dando exemplo, né, no nossos ensinos, hoje. Mas o Senhor, grande parte dos seus ensinamentos para o povo naquela época, era através de parábolas. Amém. Está aí acompanhando conosco já a irmã Silvana Adegas, ao vivo conosco aqui, a irmã Andressa, lá de Porto Feliz. Deus abençoe, pastor Marcos, saudade dos irmãos. Estamos juntos, irmã Andressa, acompanha aí esse estudo sobre a parábola que Jesus apresenta, que está aqui em Lucas capítulo 15. Nosso irmão cooperador Rodrigo Arley também está conosco ao vivo, em nome de Jesus. E eu quero passar agora para o nosso pastor André, que vai falar um pouquinho da parábola, sobre parábola. Depois dessa explicação do evangelista Oswaldo, né? Bem direta. Bem direta, né? Bem direta, né? Fica difícil falar mais alguma coisa, né? Mas parábola é uma narrativa alegórica, né? Uma figura de linguagem, né? Ou seja, uma figura de linguagem que transmite uma mensagem indiretamente, né? Ou seja, Jesus queria falar principalmente com os fariseus, os saduceus, os escribas. Ele não falava diretamente, mas ele criava uma intersecção, né, de linguagem para atingir, como alvo, né? Como o pastor sempre ensinou na igreja, né? Tem lembrado disso, né? Sim. É como um alvo, não atira diretamente, mas faz uma parábola, uma curva para acertar o alvo de outra maneira. E essa figura de linguagem, como o evangelista Oswaldo falou, Jesus usava muito, né? Porque Jesus também tratava em situações diárias daquelas pessoas, né, dos judeus que estavam ali com ele. Amém? Amém. Uma coisa muito importante que o pastor André nos lembrou agora, que a palavra parábola, ela vem, na verdade está em latim, que veio do grego, evangelista Oswaldo, e ela é composta de duas palavras, para e balém. Para e balém. A primeira palavra, para, é ao lado de, ou em volta de, e balém é atirar. Então, uma parábola nada mais é do que
um tiro paralelo, vamos dizer assim. Eu sempre costumo brincar na igreja que, ou nos nossos estudos, ou quando nós estamos conversando um pouquinho sobre parábola, que parábola nada mais é do que um tiro, né? Que não acerta na pessoa, mas o susto é o mesmo. O susto é o mesmo. Então o impacto da parábola sobre a pessoa é um impacto como se ela estivesse vivendo aquela história. A história não é sobre ela, mas o impacto é o mesmo sobre a vida dela. Por isso que é paralelo, e balém, que é atirar. Então é como se uma pessoa apontasse uma arma para nós, pastores, e puxasse o gatilho, e mesmo que essa bala não acerte em nós, é o mesmo susto de que se acertasse. O susto vai ser o mesmo. Então, parábola nada mais é do que uma história que vai impactar a nossa vida, como se nós estivéssemos dentro dessa história. Quero agradecer a presença do pastor Nicolas. Pastor Nicolas está conosco. Em nome de Jesus, pastor Nicolas, a paz, meus nobres, saudades de vocês. Pastor, acompanhe conosco aqui, nos ajude em nome de Jesus. Aquil também, a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Pastores, Deus abençoe Aquil. Se eu não me engano, Aquil é lá de Itapetininga. Não é isso, Aquil? Confirma aí pra gente, Aquil. É o senhor lá de Itapetininga, saudades do nosso povo aí em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá falar do texto. O evangelista Oswaldo, fala um pouquinho para a gente aí. O texto, ele fala de quem esse texto? Eu vou colocar eles um pouquinho na fogueira para aquecer um pouquinho aqui, mas é porque assim, a gente sempre ouve falar que a parábola é do filho pródigo. Porém, a palavra pródigo não aparece no texto bíblico. Ela não aparece no texto bíblico. Ela é só um título que está em nossas Bíblias. A maioria das Bíblias vem com esse título, o filho pródigo. Antes de eu fazer essa pergunta, evangelista Oswaldo, eu quero perguntar ao pastor André, pródigo. O senhor é professor, pedagogo, né? Teólogo, pedagogo, é o nosso professor. O que significa a palavra pródigo? Bom, partindo do grego, a palavra pródigo, ela tem várias interpretações. Tem mais ou menos umas 16 interpretações dessa palavra. Só que quando nós vemos ela no texto de Lucas 15, ela aparece com mais força, mais ênfase, como esbanjador. Aquele filho que é esbanjador, ou seja, a parábola do filho esbanjador. Então, o pródigo é o esbanjador. Esbanjador. É o filho que perdeu tudo que tinha, requisitou a sua herança antes do tempo, perdeu o que tinha, então é um esbanjador. Aí o nosso irmão Aquil está dizendo que é lá de Itapetininga mesmo, em nome de Jesus. Precisa vir visitar aqui Boituva, venha mesmo, irmão. O senhor é da nossa família, em nome de Jesus, glória a Deus. Pastor Nicolas, estou aprendendo aqui, venha nos ensinar também, vai nos ajudando aí, digitando, pastor Nicolas, em nome de Jesus. Enfim, evangelista Oswaldo, a Bíblia nos fala, traz o título da parábola do filho pródigo, mas realmente, de quem está falando aqui? Do que se trata esse texto bíblico, na sua visão? Então, pastor, aqui nós encontramos aqui, né, nesse texto aqui, quando observamos esta parábola de 11 a 32 do capítulo 15, aqui nós observamos aqui que nós encontramos o filho, que é o mais jovem, o pai, o filho mais velho, e nós encontramos aqui também falando sobre os servos e às vezes os trabalhadores também, nós encontramos nessa parábola aqui. Perfeito. Agora, todo mundo chama, pastor André, da parábola do filho pródigo. Porém, na verdade, não é... A Bíblia vai começar dizendo, no versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Isso. Então, a parábola é do pai, não é do filho. Sim, né? Sim. A parábola é do pai e não do filho. Nós acabamos... Irmãos, é importante sabermos que na Bíblia, o título que está na nossa Bíblia, ele não é Bíblia. Foi um título colocado pelos comentaristas, pelos revisores, para nos dar um norte, né, do texto. Porém, ele não é Bíblia. A Bíblia é onde estão os versículos. Portanto, a primeira questão que nós vamos debater aqui, evangelista Oswaldo, é que essa parábola, a Bíblia não começa dizendo que é do filho. Ela começa dizendo que é do pai. Está aqui no 11, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos.
É claro que a mensagem central vai estar em torno do filho, que se perdeu, que vendeu tudo que tinha, mas a Bíblia vai começar a dizer que a parábola se refere ao pai. Esse pai tinha 2 filhos. Certo? Sim. Comenta mais alguma coisa, pastor André? Então, pastor, é interessante notarmos que antes de começar o versículo 11, nós temos que voltar para o versículo 2. Sim. Que os fariseus e os saduceus começavam a murmurar de Jesus, falar de Jesus, né? Sim. Murmurar para Jesus. Então o Senhor Jesus dá luz a esta parábola, a parábola do filho pródigo, né? Como o Senhor bem disse, né? Começa com o homem, trazendo a razão. Olha, eu não vou falar para vocês dos filhos, mas a mensagem central vai estar no homem, no pai. No pai. No pai. E eu vou citar aqui os versículos que o senhor já mencionou. Lucas, na verdade, Lucas 15, do 1 e o 2. Quer dizer, quando Jesus está ali reunido, ele está falando essa mensagem para alguém. Ele está direcionando essa mensagem para alguém. Tá. Existe um grupo de pessoas ouvindo essa mensagem. Quem são essas pessoas, evangelista Oswaldo, que está ouvindo a mensagem que Jesus está transmitindo? Nós encontramos aqui no capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: e chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. Isso está no capítulo 15, versículo 1. E já no 2 diz assim, ó: e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Então nós temos aqui, já que o irmão fez essa leitura, eu gostaria que o pastor André também comentasse, que nós temos 2 categorias de pessoas aí, 2 grupos distintos, na verdade 3 grupos distintos, né? Nós temos, um vai dizer que os publicanos e pecadores, sim, que para o povo, para os fariseus e os escribas, eram a mesma coisa, eram pecadores. Né? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Cobradores de impostos. Então, existe um grupo dos pecadores, né, reconhecido pelos fariseus como os pecadores, e o outro grupo era dos fariseus e os escribas. Quem que eram os escribas da época, pastor André? Bom, os escribas eram aqueles que interpretavam a lei, né? Eles interpretavam, intérpretes da lei, né? E eles procuravam, até nas vírgulas e nos pontos, haver uma interpretação o mais correta possível que existisse da lei. E além disso também tinha os fariseus, né? Que era um grupo extremamente radical, político, religioso, que não gostavam nem um pouco de Jesus. O ódio deles era terrível sobre Jesus. Quer dizer, é interessante que essa classe dos fariseus, que era uma seita política religiosa, né? Política religiosa, juntamente com o escriba, que eram aqueles que conheciam muito a Bíblia, eles conheciam a Bíblia letra a letra. Os escribas, a história vai nos dizer que os escribas tinham que saber a cada página o número certinho de letras, quantidade de letras certinho. Eles conheciam a letra, mas a vida e o coração não estavam para Jesus, não é isso? Estavam longe, eles conheciam a letra, toda a Torá, toda a contagem de letras, todas as letras eram contadas, agrupadas, mas o coração e a alma deles estavam totalmente longe. Exatamente. E aí, evangelista Oswaldo, tem uma coisa interessante. Desse público que está ouvindo Jesus, tem os publicanos, os pecadores, mas só os fariseus e os escribas estão murmurando. E o que eles estão dizendo? Olha, estão falando de Jesus, olha, este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, para o judeu, você se assentar numa mesa naquela época era compartilhar das ideias, compartilhar dos ideais, compartilhar do estilo de vida. Quer dizer, então os fariseus e escribas estão murmurando porque Jesus come com eles e está com eles. É isso, evangelista Oswaldo. Nós estamos falando ainda no versículo 2, de 15, 2. Então, o que nós observamos aqui
é que Jesus, ele andava no meio dos pecadores. Se nós for observar a palavra do Senhor, nós vamos ver até no capítulo 19, né? Saindo um pouquinho do texto aqui, que estamos aqui no 17, no 19, nós observamos aqui que ele conversa aqui com um homem também, que é um publicano, que é o Zaqueu, né? E já no versículo 10 do 19 aqui, olha o que ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus constantemente, ele estava no meio dos pecadores, ele estava no meio daqueles que ainda precisava de reconciliar, de aceitar o Evangelho. Ele estava no meio dessas pessoas, porque ele veio para buscar os perdidos. Então, mas só que quando essas pessoas observavam que Jesus estava conversando, que Jesus estava no meio dessas pessoas, é onde que eles começavam a murmurar do Senhor. Amém. Nós estamos ao vivo aí, programa Cadeias, o Coordenadoria Estado de São Paulo, em todo o Brasil. Nós queremos agradecer o nosso irmão Marcelo, muito bom, esse programa é uma benção. Ellen Coan também, ali trabalha na Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, diz assim, aprendendo com o programa, que benção, glória a Deus, Ellen, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então, a gente começa, pastor André, nós começamos a entender para quem Jesus está falando essa parábola, né? E entendendo quem é o foco desta mensagem, a gente vai começar a entender esta mensagem, porque nós já identificamos aqui, Jesus que está falando, né? Jesus que está falando, nós identificamos um grupo que era reconhecido como pecadores, publicanos, pecadores, né? Estão juntos, e depois nós conhecemos um terceiro público, que são os fariseus e os escribas. Então, tem Jesus e mais dois grupos. Então nós podemos dizer que nós temos três personagens aí. Jesus, o principal, que está ensinando, aqueles que estão escutando, que são os pecadores e os publicanos, e os que estão murmurando, que são os fariseus e os escribas, certo? Então nós temos aí três personagens, e aí a gente vai entender que, me parece, evangelista Oswaldo, que nós vamos nos encaminhando aí, porque a parábola vai falar do quê? O pastor André já falou do pai, do filho mais novo e do filho mais velho. São três também. É isso ou não? É isso. Primeiro ela começa falando do pai, depois ela fala do filho mais novo, e depois ele vai falar do filho mais velho, né? Mas nós encontramos em alguns versículos também, quando ele fala de servos e às vezes trabalhadores, certo, né? E ele mesmo, o filho mesmo, ele fala, me trata como um dos seus empregados. Exatamente. Ou trabalhadores, dependendo da versão dependendo da versão. Basicamente o que nós podemos entender aqui, que nós já estamos nos caminhando, né? Encaminhando para o âmago do texto, ou seja, para a parte mais forte do texto, o coração do sermão do texto, que é uma parábola que no capítulo 15, versículo 1 e 2, vai nos dizer que nós temos três grupos, ou seja, três personagens, Jesus sendo o principal. E lá o texto vai falar o quê? Vai falar sobre três personagens, né? O pai, né? Filho mais moço, filho mais velho. Isso. O senhor quer comentar mais? Antes de comentar mais alguma coisa, nós estamos aqui com Sidneia também, que está ao vivo, Ednei Roberto, pede oração pela Angélica Pontes. Eu vou anotar aqui, irmão Ednei, nós no final desse programa nós vamos estar orando, vamos orar pela Angelina, é isso? Vocês podem me ajudar, companheiros? Angelina Pontes. Angelina Pontes. Isso. Angelina Pontes. Nós vamos orar pela Angelina Pontes no final desse programa, ao término desse programa. Pastor Nicolas tem algo a colocar ali, ó. Pastor
Nicolas tem algo a colocar, a irmã Andressa já está falando que concorda com ele também. Nicolas está em Sorocaba. Nicolas é argentino. Sim, pastor argentino. Pastor Nosso argentino. Pastor amigo argentino. Pastor Nicolas. Se eu não me engano, o pastor Nicolas é de São Isidro, alguma coisa assim. Não sei não, pastor. Confira aí depois, mas argentino está fazendo uma grande obra lá em Sorocaba. Irmã Andressa, lá em Porto Feliz, concordando sobre a questão que o pastor Nicolas já colocou. Eu gostaria de ler aqui, pastor André, evangelista Oswaldo, a colocação do pastor Nicolas ali, para a gente então ir juntos interagindo. O grande problema, diz o pastor Nicolas, o grande problema das parábolas são os pregadores que abusam nas ilustrações. Eu quero agradecer o técnico, que ele acabou de tirar o texto que eu estava lendo. Nosso técnico, irmão Tiago, ele fala assim: pastor, dificuldade sempre cria, né, coisas mais duradouras. Então ele tira o texto para ficar mais difícil para a gente, né? Glória a Deus. Pastor Nicolas está dizendo ali, os pregadores que abusam nas ilustrações. Isto é um grande perigo, dar nome a esse filho. Dar nome a esse filho ao pai. Dizer, por exemplo, que o filho pródigo é o cara desviado e mais velho é o desviado dentro da igreja, e um monte de colocações perigosas que a Bíblia não diz. Concordo contigo, pastor Nicolas. É por isso que nesse programa nós queremos aprofundar a mensagem que Jesus disse. É importante isso, é o que Jesus disse. Quer dizer, nós entendemos que muitos irmãos em Cristo, eles acabam abusando da interpretação do texto, né, como lhe convém. Mas, na verdade, o texto tem uma única interpretação. Nós estamos nos caminhando aí, pastor Nicolas, para definir dentro da parábola quem é o pai e os dois filhos. Nós já lemos aqui no começo o pai e os dois, para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando para um grupo, na verdade, para dois grupos distintos. Nós precisamos só definir a quem cada um desses filhos representa na Bíblia. É isso, pastor? Isso mesmo. E deixa eu até colocar, usando um pouquinho da teologia aqui. Amém. Existe uma regra dentro da hermenêutica, que é a regra de interpretação da Bíblia, né? Que é a exegese, que é o que o texto diz. Então, o texto diz do próprio texto, né? Amém. E dentro desse texto existe o contexto. Eu não posso pegar um versículo isolado e querer criar uma história atrás dele. Eu tenho que seguir o contexto, como nós estamos fazendo. Pegamos o versículo 11, começamos do versículo 2 até chegar no versículo 11. Amém. Exegese é o texto interpretado. Sim. O que o texto diz. O que o próprio texto diz. Exegese é o que eu digo. Sim, aquilo que eu coloco no texto. Exatamente. Então o pastor Nicolas está nos dizendo assim, o perigo daquilo que eu coloco no texto, que muitas vezes não tem. E dentro desse perigo, tem uma regra da hermenêutica que diz assim, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, a pessoa pega um versículo, não lê o texto, não entende o contexto, cria heresia. Mas Amém. Em nome de Jesus, isso está caindo por terra, e tem a palavra. Em nome de Jesus. Bárbara lá de Guaratinguetá, minha filha, nos acompanhando. Pergunta em que texto nós estamos estudando. Filha, Lucas, o Evangelho de Lucas, o amado médico Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde vai falar da parábola, que muitos falam da parábola do filho pródigo. O texto está nos dizendo que a parábola é do pai. O texto está nos dizendo que é do pai, ok? Silvana Adegas também diz assim: por isso a importância da pregação expositiva da palavra, onde o que a essência prevalece. Amém. Amém, irmã Silvana. O texto é que tem que dizer. Expositiva porque expõe o texto, não aquilo que nós queremos, mas o texto. Parabéns, irmã Silvana, está conectada aí junto. Pastor Nicolas também tem mais alguma coisa a dizer, pastor. O senhor enxerga o que ele está dizendo ali, não? O senhor consegue enxergar aquele texto ali? Pastor, eu passei do 30. Irmão, não é que nós não enxergamos bem, não. É que o nosso técnico, ele dificulta um pouquinho para a coisa ficar mais legal, mais acalorada. Amém. O pastor Nicolas, né, ele reforçou aquilo que nós falamos. Texto sem contexto é pretexto. Isso mesmo. Isso aí. Nicolas, estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Mas embaixo ele diz algo importante ali, ó.
temos que ser fiel ao texto, ver o sentido verdadeiro da parábola, o verdadeiro objetivo de Jesus, proferir as parábolas. É isso mesmo, pastor Nicolas. Pastor Nicolas, que já esteve algumas vezes aqui em nossa igreja pregando a palavra, prega a palavra concisa, a palavra com fundamento, né? Não prega aquilo que ele quer, mas aquilo que o Espírito Santo assim o conduz através da palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Edson, oh glória a Deus, Edson Coelho Sanches, não perde um programa, está aqui conosco, em nome de Jesus, nos acompanhando, em nome do Senhor. Nós estamos falando do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo, certo? Então nós já lemos lá no 15, 1 e 2, para quem Jesus estava falando quando menciona esta parábola. Nós também falamos que parábola é uma palavra em grego que vem de duas palavras em grego, para, que é ao lado, e balém, que é atirar. Ou seja, atirar ao lado. Eu não recebo tiro, mas o susto é o mesmo. Então, quando se conta uma parábola, é como se eu estivesse dentro da parábola. A parábola não tem o meu nome, mas o contexto da palavra me dá o susto de como se eu estivesse lá dentro. É mais ou menos isso. É isso. É mais ou menos isso, evangelista Oswaldo. Nós observamos na palavra que o Senhor contava uma parábola nos ensinos dele, e depois, quando ele estava assim junto com os seus discípulos, eles iam perguntar para o Senhor, para ele falar assim mais claramente para eles entender. Amém. Para entender, se colocando dentro da história, né? Você vê que Jesus não coloca nessa história, menciona fariseus, não menciona escribas, não menciona publicanos e não menciona pecadores, mas indiretamente eles estão dentro do texto. Porque Jesus está ensinando esse texto. Vamos adiante nesse texto. Bom, o versículo 11 começa dizendo o seguinte: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Então, para a gente entender, nós temos aí o pai, claro, porque se tem 2 filhos, ele é o pai, e os 2 filhos. O que acontece, pastor André, com o filho mais moço? Está dizendo aqui o filho mais moço. Se está dizendo o filho mais moço, é que esse pai, claro, um filho era mais novo e o filho era mais velho. Mas a gente precisa dizer mais moço, ou mais novo e mais velho, porque cada um vai ter uma característica diferente nesse texto, né? Fala um pouquinho, enquanto o evangelista Oswaldo vai pensando no mais velho, o senhor vai ser o mais novo. Sim. Embora o senhor seja muito mais velho do que eu. Hoje aqui o senhor vai... É uma parábola de idade, o senhor vai ser mais novo. Tá? Estamos ao vivo aí, irmãos, com o programa Cadeza, em nome de Jesus. Irmã Edna Gonçalves, a paz do Senhor, pastores. Irmã Edna acompanhando ao vivo o programa, apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada pela escola bíblica dominical, né? E é um exemplo de perseverança na obra do Senhor. Nossa irmã também, Eliene Alves, se eu não me engano, lá de Sorocaba, nos acompanhando em o nome de Jesus. Fala um pouquinho do filho mais novo. O que acontece? Qual é o cenário que está acontecendo nessa parábola? Bom, falando do filho mais... Mas antes, pastor, permita-me, né, mandar um abraço para minha sogra querida, irmã Edna Gonçalves. Deus abençoe minha sogra. Amém? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Bárbara está dizendo que o som do vídeo da chamada está tocando. Vou falar para o nosso técnico, Tiago, que está tocando. Enquanto isso, o nosso pastor... Mande um abraço de novo. Bom, um abraço para a irmã Edna Gonçalves, que é minha sogra. Amém. O filho mais novo nos dá a noção de não ter experiência, não ter conhecimento da vida, não saber nada da vida. E ele chega ao pai e diz: olha, pai, dá-me a parte da fazenda, ou a parte da herança. O filho mais novo pedindo herança para o pai. Deu um nó na cabeça desses homens, desses fariseus, desses publicanos, porque jamais, em sã consciência, o filho mais novo podia pedir herança para o pai. Muito bem colocado. Na verdade, o primogênito, que é o filho mais velho, que tinha o direito. Que tinha o direito, é isso? É. Irmão Oswaldo, ele é expansivo.
Eu gosto de ver, ele é radiante. A característica, por isso que o o evangelista Oswaldo está conosco, ele é mais tranquilo, né? Vai contrabalanceando. Já dá um nó na cabeça, porque o filho mais novo pediu a herança. Sim, e até por costume judeu e grego, o filho mais novo não podia nem pensar em herança. Tá. Tinha que ser o mais velho. Primogênito. E se o pai desse a herança para o primogênito, tinha que ser em dobro. Teria que ser em dobro. Em dobro. Olha só. Então dá um nó na cabeça deles, mas como o filho mais novo vem pedir herança, como que o pai vai fazer? O pai vai dar em dobro para ele, ou o pai vai dar para o outro? Muito então bem. É um nó que dá na cabeça deles. Muito bem colocado. E nossa irmã Mariane Soares, a paz do Senhor, Deus abençoe Mariane, está conosco aqui ao vivo em nome de Jesus. Muito bem, fala mais desse filho mais novo. O que acontece com esse filho mais novo? Ele pede a herança, né? Parte da fazenda, diz o texto, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Sim. E depois, né, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e distante, e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Evangelista, eu vou passar a bola para você agora. O que é viver dissolutamente? Como que esse filho mais novo viveu? Ele esteve sempre guardando dinheirinho? O que o senhor entende disso? Esse filho, pastor, a gente observa aqui que ele queria conhecer as coisas, queria conhecer o mundo, queria, né, como que era o mundo lá fora. Mas só que ele acaba gastando esta fortuna, esta parte que ele pegou, sem controle. Agora ele fica sem nada, em um país distante, muito longe da sua casa, né? Então nós observamos aqui que ele agora está sem nada, gastou tudo esbanjou tudo aquilo que ele tinha, e longe de casa. Então agora ele fica em dificuldade. Então, dissolutamente, o evangelista falou muito bem, porque no 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então, e longe de casa. Então veja a situação que este jovem agora está, porque ele deve ter levado uma parte boa da sua herança, do seu dinheiro, né? Dependendo da versão aí fala herança, outras fala fazenda. Então veja agora a situação deste jovem, longe de casa, longe de sua família, algumas Bíblias diz em uma terra longínqua. Então veja a situação dele agora, né? Por quê? Porque gastou aquilo que ele tinha sem controle. Então não era assim um jovem responsável, né? Acabou esbanjando tudo aquilo que ele tinha. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Alguns irmãos estão nos acompanhando aí. Um abraço, Tiago. Está dizendo o Evaldo Rodrigues. Está dizendo um abraço. Tiago está falando também um abraço. Muito caloroso ali, a paz do Senhor. Vamos continuar. Então quer dizer que o jovem ele sai, ele esbanja tudo dissolutamente, ele gasta tudo que tem, e mais ainda a terra passa por uma grande fome. O cenário é terrível. Sim, sim. Até o próprio Jesus falou, né, dentro dessa parábola, que houve uma grande fome. Ou seja, a grande fome, quando ele usa esse termo grande fome, ele estava falando, olha, não tinha como ele se manter, não tinha como ele sobreviver. Então o negócio foi terrível. Ele chega até a pedir trabalho, né, para um cidadão daquela terra, né, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. A situação dele é tão terrível que ele vai apacentar porcos. Com tanta fome que ele tinha, no versículo 16, a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha tanta fome, tinha perdido tudo, que ele queria comer a comida dos porcos, mas mesmo assim não davam nada para ele.
E é uma outra, vamos dizer assim, jogo de palavras que o Senhor usa nesse texto para os judeus. Sim. Porque judeu nenhum tinha contato com o porco, não podia ter, né? Era impuro. Sim. O porco era um animal impuro. Certo. E olha onde ele foi, esse moço. Foi querer, desejar comer as bolotas de porco. Então a cabeça dos judeus ficou muito mais ainda, né? Dos fariseus, saduceus, então não mais ainda. Quer dizer, era uma situação degradável, uma situação desesperadora. Ou seja, além de perder tudo que ele havia ganhado do pai, ele gasta tudo. Além de gastar tudo, a terra passa por uma grande fome. Ele vai até uns cidadãos daquela terra, consegue emprego. O seu emprego é apacentar porcos, que para o judeu, eles por uma questão de ser um animal imundo, a Bíblia chama de imundo, impuro, ele vai trabalhar com porcos. E ele desce mais ainda, porque ele não só vai trabalhar com porco, ele deseja comer a comida dos porcos. Ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém dava nada. Sim. Ele chega, o que muitos dizem assim, no fundo do poço. Chegamos no fundo do poço. Né? E o que mais? Aí o que acontece com ele? Ele chegou lá no fundo do poço. Pastor André, o senhor que está falando do jovem, né? O pastor Nicolas está dizendo assim, lembrando que o porco era considerado um animal impuro. Exatamente isso que nós estávamos falando. Não se criava porcos na Terra Santa. Olha aí. Não. Quer dizer, isso mostra que o rapaz não estava ali, estava em outro lugar, outra terra, longínqua mesmo. Lembrando que Jesus está contando uma história, porque quem está ouvindo essa história precisa receber uma palavra. Não houve pai nem dois filhos. Não houveram pai nem dois filhos. A parábola é uma história contada, imaginada para fazer parte da vida de quem está escutando. E Jesus cria um cenário dos piores cenários para esse jovem moço. Perdeu tudo o que tinha. Tá. Só voltando aqui nessa parte em que um dos homens, né, chama ele para trabalhar no campo, o termo grego que se usa é como escravo. Então ele não teria nada dentro da casa, ele trabalhar mesmo ali, ser açoitado se não fizesse o serviço, né, dormir com os porcos fora da casa, não tinha nada de regalia para ele. Né? Então é que fala que ele desejava encher a barriga com a comida dos porcos. Mas aí ele caiu em si. Sim. A questão fundamental, ele caiu em si. A questão X, evangelista Oswaldo, ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Sim. Ele reconheceu que o que ele fez foi uma tremenda besteira, estava perdido, estava no lamaçal, estava junto com os porcos, tentando comer as bolotas do porco. Quer dizer, ele chegou numa situação deplorável. Mas o mais interessante, ele reconheceu que a sua situação era sim deplorável. Aí, alguma coisa de mudança de consciência, não há nisso aí? Sim, sim. Ele fez uma reflexão e viu o estado que ele estava. Ele precisou, né, cair em si para ver aonde ele estava. Onde ele estava. Evangelista Oswaldo, isso tem o nome de arrependimento. Arrependimento. Ele se arrependeu, não é isso? Isso, porque se a gente for analisar o que os irmãos acabaram de comentar agora, e até eu falei um pouquinho também, veja que ele viveu em momentos bons na vida dele, assim, quer dizer, bons assim, para quem queria conhecer algo diferente, né? Tinha bastante dinheiro, quem sabe muitos amigos, e agora, como o irmão falou, no fundo do poço. No fundo do poço. E aí foi o momento que ele começa a lembrar da casa do pai, começa a lembrar da sua família, chega ao ponto de enxergar que os funcionários deles ali estavam vivendo melhor que ele. Então aí é que diz, o que ele diz ali, a Bíblia diz que ele caindo em si. Então agora ele se arrepende, começa a observar tudo, enxergar
quem sabe até a vida que ele vivia ali junto com seu pai, com sua família, e que ele vivia bem ali, que na casa dele ele estava bem, e ele conseguiu enxergar a situação que ele estava vivendo lá no fundo do poço. Muito bem. Interessante que o versículo 20 vai dizer que ele estava longe. Ele estava longe. Porque esse moço, esse jovem, pastores, quando ele chega, ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe. Quer dizer, nós podemos inferir que o arrependimento aproximou o jovem pecador do pai. Isso. Íntima compaixão e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Quer dizer, ele pegou todo o dinheiro, perdeu o que tinha, esbanjou dissolutamente, como nos explicou o evangelista Oswaldo. Agora, de longe, ele vê o pai, ele se arrepende. Sim. Ele se arrepende. Sim. De longe, ele vê o pai pelo arrependimento e agora se lança ao pescoço do pai e beija o pai. Beija o pai, porque o beijo ósculo, que era muito comum na época de Jesus, era um sinal de comunhão. Era um cumprimento judeu. Uma saudação do judeu. Então, ele vai lá e cumprimenta. Pastor Nicolas, dando uma aula para os seus ouvidores, está lá Pastor Nicolas nos acompanhando, lembrando que Gadara é Grécia, não é, né? Quando tem aquela passagem dos porcos, né? Do endemoniado e tal. Amém. Está conosco a minha irmã Diva Vanicole, a Andréia Padim, irmã Padim, Neilson Santos, que saudade, glória a Deus. Todos aí acompanhando, nós estamos estudando Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Muito bem, o que acontece? Agora, uma pergunta. Esse jovem gastou o que tinha, né, a herança que pegou do pai. Como é que estava esse pai? Quer dizer, esse pai podia recusar, dizer assim, agora eu não quero mais receber esse filho. Ele gastou tudo que tinha, ele estava bem, ele saiu da minha casa, agora ele volta sem nada. Evangelista Oswaldo, como é que esse pai reagiu? Mandou embora, falou, não, vai embora, não quero mais nada contigo. Você gastou tudo que você tinha, problema é teu, volta a comer as bolotas do porco, não me interessa. Como é que este pai reagiu? O que nós enxergamos aqui, pastor, é um pai amoroso, um pai misericordioso, é que nós observamos aqui. E esse pai, ele representa Deus, né? E ele recebe esse filho com muita alegria, recebe esse filho com festa, e em momento algum ele jogou, né, dizendo assim uma linguagem mais clara, ele jogou na cara do filho tudo aquilo que o filho fez. Em momento algum o pai falou isso. O que o pai se preocupou é falar para os seus empregados sobre a festa, em fazer a festa. Irmão Tiago, para tudo. Pastores, para tudo. Sabe por quê? O senhor acabou de mencionar uma frase que me chamou a atenção. O senhor falou que este pai representa Deus. Isso. Que é o Pai Celestial. Evangelista Oswaldo, peraí. Evangelista Oswaldo, Pastor André. Pastor André, Evangelista Oswaldo. Peraí. Se o pai, na parábola, representa Deus, então os dois filhos devem representar alguém que está ouvindo essa parábola. É isso? O senhor já foi para o bloco B desse programa. É isso. Sim. Mas nós vamos falar mais ainda. Vamos encerrar aqui. Então, o filho jovem, o filho mais moço, vem para o pai pela misericórdia, como o evangelista Oswaldo nos explicou. Recebe esse filho. Você que está nos escutando, irmã, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, viu? Olha, não importa a tua condição. Assim como esse filho pródigo, esbanjador, que estava no lamaçal do pecado, numa situação deplorável, no fundo do poço, como algumas pessoas dizem, ele volta para o pai, e o pai tinha todo o direito de não receber mais esse filho, podia dizer, olha, a sua herança eu já te dei, se vira, você gastou tudo. Não, ele volta para esse pai, e mesmo ele sendo um pecador,
esbanjador, mesmo ele sendo uma pessoa que gastou tudo que tinha, que comeu com os animais imundos, agora o pai o recebe. E o recebe com tanto carinho, que o pastor Nicolas está dizendo assim, que coloca uma roupa nele, porque o homem se não conseguia comer as bolotas do porco, ele não tinha nem roupa para vestir, irmão Tiago. A roupa dele devia ser deplorável. O que o pai faz? Dá dignidade para o filho. Ele coloca roupa, ele coloca anel na mão, que é um sinal de autoridade, coloca sandálias. Isso. Não é isso? Que mistério, né? E faz a festa, né? Festa Mata o bezerro. Com um bezerro cevado. O bezerro gordo. Um bezerro gordo. Quando eu vou na casa do irmão Tiago, ele sempre me convida para ir comer um churrasquinho. O homem gosta de churrasco. É ele e o pastor David White. Só que o pastor David White come churrasco com leite moça. Isso eu já não gosto. Mas o Tiago gosta de churrasquinho também. Agora, um bezerro cevado é um bezerro, irmão Tiago, preparado. Ele está sendo preparado para uma festa, não é isso? O pai pega o melhor bezerro para o filho, não que estava com ele todo esse tempo, mas para o filho, esbanjador. Que história é essa? É muito amor. Não é muito amor desse pai, não? É. Esse pai, ele é amoroso. Ele é amoroso. Mas esse filho, pastor, Bom, o pastor não chegou ainda nessa pergunta, né? Vou fazer essa pergunta já. Está conosco, nossa irmã Cristiane Melo. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Vai nos acompanhando aí, em nome do Senhor. Irmão André, então aí há esse arrependimento. Tem mais alguma coisa a dizer? O pastor Nicolas está citando, na verdade, o versículo 22, não é isso? Isso, versículo 22. Versículo 22. O bezerro cevado está no 23. Matai-o, comamos e alegramos. Por que o pai estava alegre? Pela volta do filho. Pela volta do filho. Até então, para o filho, o pai estava morto, porque ele pediu herança. Só recebe herança quando o pai morre. Então, estava morto. Morreu, entendi. Não existe. Entendi. Acabou o pai e minha herança. Mas aí o filho retorna. Caiu em si, né, como nós já falamos, o evangelista Oswaldo, o senhor no versículo 17. Né? Ele caiu em si e se arrependeu. Só que ele não se arrependeu e ficou no mesmo estado. Ele se arrependeu e quis mudar, vir até o pai. E o pai, como o senhor disse, por esse ato de amor, de compaixão e amor, ele recebe o filho, né? Aí falou que ele colocou um anel no dedo, né? E a sandália. E eram marcas de uma pessoa livre, da liberdade que dava para uma pessoa. O escravo chegava, né? Geralmente o escravo não usava sandália, não usava anel, não tinha essas indumentárias, né? O escravo. Aí quando o filho chega, o pai dá para o filho o anel, coloca o anel e coloca a sandália, dizendo assim: olha, você está aqui, ainda que te vejam com você como escravo voltando, mas você é uma pessoa livre, né? Porque esse filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sim. Então essa era a alegria do pai. Um filho que havia se perdido e agora se achou. É interessante que nessa parte o pai coloca assim: olha, não, na herança repartida, eu não morri, quem morreu foi ele, porque foi ele que quis sair, ele que não quis estar. Esse filho estava morto. Sim. Então o pai transferiu para o filho, não foi eu, porque o pai não morre. Muito bem, está nos acompanhando aí a nossa irmã Ângela Almeida, Camila também, minha esposa, está ligadinha aí nesse estudo, Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Muito bem. Agora eu quero falar, tinha mais alguém nessa história. O senhor já falou que o pai representa Deus. Isso. O pastor André já falou do filho mais moço, o filho mais novo, que se arrependeu, perdeu tudo o que tinha, se arrependeu, agora está beijando os pais o recebem, o pai coloca a roupa nova, um anel, sandálias, mata o novilho cevado, faz a grande festa, porque o filho que estava morto reviveu, aquele que se havia perdido se achou. Né? Mas tem mais alguém nessa história, evangelista Oswaldo. Quem que é essa terceira pessoa? É o filho mais velho. O filho mais velho, que
ele fica assim, revoltado, né? Até pergunta para um dos empregados ali o que é aquela música, aquele barulho que ele está ouvindo ali. Aí o empregado deles ali vai explicar para ele, ó, o seu irmão que voltou, então seu pai está fazendo uma festa ali. Mas ele não entende isso aí. Ele começa a falar, né, com o pai, né? O pai vai falar com ele e ele começa a falar, não, o senhor nunca matou um cabrito para mim e eu que estou aqui há tanto tempo, né? Então nós observamos que ele não está enxergando assim como o pai enxerga. O pai se alegra com a vinda do filho, que há tanto tempo estava perdido. Mas ele não entende isso aí. Ele começa agora a falar com o pai, né? Mas o senhor nunca matou um cabrito, eu estou aqui há tanto tempo, eu que estou aqui na casa. O que nós observamos aqui quando lemos esta parábola é que este filho, ele, né, comparando ele com seu irmão, não foi ele que saiu da casa, não foi ele que pediu a herança, mas parece que ele tinha algo ali que ele tinha que falar para o pai, que parece que já fazia tempo, e agora ele deixou para soltar tudo, para falar tudo para o pai ali naquele momento. O que me chama a atenção, evangelista Oswaldo, que é pouco comentado, é a relação entre os dois filhos, né? Muito se fala do pai com o filho mais novo e do pai com o filho mais velho, mas pouco se fala dos dois irmãos. Este irmão mais velho parece que não nutria nenhum tipo de afeto, compaixão ou carinho pelo irmão mais novo. E nesta parábola aí, outra coisa que nós observamos aí também é que o irmão pode observar que nesse texto aí, o pai teve que conversar muito aí, né? Por quê? O pai estava muito alegre agora pela volta do filho. Mas no mesmo tempo ele teve que fazer o outro entender, né, essa situação, conversando ali com este filho, com calma, tranquilo. Então nós observamos aí como que foi esse pai neste momento aí. Sim. Alegre com a vinda de um, e o outro que estava revoltado, ele teve que conversar com ele para fazer ele entender isso aí. Agora, uma coisa que me chama a atenção, antes de eu fazer a grande pergunta para vocês: quem representa esses dois filhos? O evangelista Oswaldo já nos trouxe que o pai é o Pai Celestial, é Deus. Agora a gente precisa entender quem são esses dois filhos na parábola que Jesus está ensinando. O interessante é que no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, eu já vou achar aqui, não matou bezerro, mas ele indignou. No versículo 28 vai dizer que o filho mais velho não queria entrar na casa. Olha só, o versículo 28 diz que o filho não queria e não entrou na casa. Ele não entrou na casa. O filho mais novo, que tinha esbanjado tudo, o grande pecador, que chegou no lamaçal do pecado, chegou numa situação deplorável, se arrepende, há uma festa e ele entra na casa. O filho mais velho, quando chega ali perto da propriedade, ele pergunta para os empregados do pai: o que está acontecendo? Os empregados dizem assim: aquele seu irmão que havia se perdido, ele voltou e o seu pai fez uma grande festa para ele. E ele fica indignado. E ele não quer entrar na casa. Está no versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Quer dizer, ele chega e ele não quer entrar na casa. O pai é obrigado a sair da casa para falar com ele, porque ele se recusa a entrar na casa. Olha, irmãos, que coisa interessante. O filho mais velho sempre esteve com o pai. Mas na hora de entrar na casa, não entrou, não quis.
O filho que errou todas as coisas que tinha que errar, se arrependeu, o pai o recebeu e ele entra na casa. Olha que coisa maravilhosa que esta passagem está nos dizendo. A paz do Senhor, irmã Alessandra Velasco, a paz do Senhor, estamos ligados aqui, pastor Marcos, grande abraço. Irmã Alessandra Velasco, se eu não me engano, Alessandra é Rio de Janeiro. Irmã Alessandra é Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro ligados conosco aqui no estudo bíblico em nome de Jesus. Bom, o que acontece aí, irmão Oswaldo? 28 diz que se indignou e não queria entrar na casa. Nós estamos falando do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, a partir do 11. O 29, ele tem uma reclamação a dizer. Ele vai dizer assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Peraí. O filho mais velho nunca quebrou o mandamento do pai, porém nunca entrou na casa. É de nos deixar de boca aberta essa passagem. Sim, O filho mais velho nunca quebrou o mandamento do pai, mas se recusa a entrar na casa. Pelo que observamos aqui, ele sempre estava cumprindo as regras, né? Sempre cumprindo as regras do pai. Sempre com o pai, cumprindo regra, cumprindo toda a doutrina do pai, tudo certinho. O problema é que ele não tinha amor. Filho legalista. Era um filho legalista. Ele cumpria a regra, mas não amava. Não amava, ele não amou o seu irmão. Enquanto o pai recebe o irmão que havia se perdido com carinho e com festa, o filho que não quebrava nenhum mandamento, está lá no 29, ele não entra na casa, porque ele não consegue amar o irmão na situação que ele estava. É o que Paulo fala em Gálatas, né? O que é mais importante, a lei ou as pessoas? Uhum. O que é mais importante, né? Você seguir a lei, ter a lei ou a pessoa? Sendo que Jesus deixou o mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí, e aí vai dizer, olha, no 31, evangelista Oswaldo, vai dizer que este filho, o mais velho, sempre estás comigo. Olha, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ó filhos de Israel, vocês sempre estiveram comigo e as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o irmão mais velho, em vez de se alegrar com esta reconquista do filho que estava morto, viveu, estava perdido, se achou, ele acha ruim. Não pode ser. Não pode ser. Falta então a palavra amor. E que adianta cumprir todas as regras, mas não amar? E o judeu cumpria mais de 613 pretextos. Sim, 613. Era 10 mandamentos, mais 603 leis. Mais 603, ele cumpria tudo isso à risca. Por isso que a irmã Camila está digitando ali, escrevendo assim, ó: vigiemos para não nos tornarmos legalistas. Não, mas isso não tem nas igrejas hoje em dia. Hoje, será que tem isso? Não tem, pastor. Irmão, você que está nos acompanhando, pode nos responder aqui? Será que hoje na igreja tem muito legalista? Tem muito legalista, a pessoa cumpre tudo, a pessoa chega no horário certo no culto, ele está lá, ele cumpre tudo certinho, mas ele não ama o irmão. Porque o que vale para ele é cumprir a risca. E ele não ama o irmão. Será que é o mesmo caso, em nome de Jesus? Será que não é o mesmo caso? Estão dizendo assim, tem muito sim. Lá em Porto Feliz, tem muito sim, tem muito sim. Será que tem muita gente que, em vez de amar o teu irmão, ver o teu irmão? Eu já ouvi caso, pastor André, evangelista Oswaldo, de pessoas virem reclamar que quando teve um problema na sua vida, teve uma queda na sua vida, algumas pessoas desviavam da calçada em que ele vinha. Misericórdia. Esse daí não é mais o meu irmão, esse daí errou, esse daí irmão pecou. Quer dizer,
Dentro dessa situação, uma pessoa que pratica isso é um legalista, ele é, nesta parábola, o irmão mais velho e não o irmão mais novo. Sim. Famoso fariseu. É o famoso fariseu, quer dizer, Jesus veio, morreu na cruz, expirou na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para que nós amássemos. Como é que se reconhece um discípulo de Jesus? A marca maior de um discípulo é o amor. A marca maior é o amor. Sim. O amor. A Bíblia diz que, se você diz que ama o teu irmão, que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, você se torna um mentiroso. A marca de um discípulo, irmãos, é o amor ágape, em nome de Jesus. Muito bem, contextualizamos aqui o que Jesus estava dizendo. Havia o pai, havia o filho mais novo que esbanjou tudo, mas se arrependeu, voltou, o pai o recebeu com amor, compaixão, carinho, porque estava perdido e se achou, estava morto, reviveu. O filho mais velho que estava ali nas cercanias da fazenda, ele vê a música, ele vê, mas peraí, ele vê a música, ele ouve a música. Por que música? O que acontece? O que a Bíblia diz quando uma alma, o pastor faz o apelo e uma alma se entrega para Jesus? O que acontece? A festa no céu. A festa no céu. E festa tem música. Está nesse capítulo 15. E está no 15? Sim. Oh, leia para a gente. Qual é o versículo? Vamos procurar o versículo 10. Didi Vanicole, Deus o abençoe, está nos acompanhando, em nome de Jesus. Versículo 10, 15 e 10, quando fala da dracma perdida. 15 e 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a festa, onde a festa, a música. A música. O irmão mais velho chega, encontra o irmão mais novo, numa festa lá, com roupa nova, anel no dedo, sandálias novas, um novilho cevado, um bezerro cevado, e ele fica muito bravo com isso, né? Mas havia festa, porque alguém havia se arrependido. Que versículo que o irmão leu? 10, O 15 e 10. 10. 15 e 10. Então, olha o 7. Vamos ver o 7. O negócio está bom, irmão. Em nome de Jesus, acompanhe esse programa. Nós já estamos chegando no término do programa, mas ainda há muito o que falar. Dê a sua colocação aí, digite aí em nome de Jesus, compartilhe esse link. É o programa KDESO do Estado de São Paulo. Diga para a gente, evangelista Oswaldo. 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos justos que não necessita, né, de arrependimento. Amém. Há mais alegria no céu por aquele que se arrepende e volta do que os 90 que diz que não precisa de arrependimento. Irmão Tiago, que mensagem é essa que a Bíblia nos traz, hein? Que mensagem é essa? Maria Eli Caldeira, minha irmã, lá em São Bernardo do Campo, nos acompanhando em nome de Jesus. Edna Gonçalves, glória a Deus, irmã Edna, em nome de Jesus. Irmão, agora eu vou fazer a pergunta. Eu acho que eu vou perguntar para o irmão Tiago. Amém. Eu vou perguntar para o irmão Tiago, ele vai ter que vir aqui. Ele falou que já vai sair correndo. Nós estamos estudando, então, Lucas 15, que fala sobre o filho esbanjador, mas, na verdade, a parábola é sobre o pai. Está lá no 11, dizendo que é sobre o pai. O evangelista Oswaldo nos disse que o pai representa Deus. Pastor André, baseado em 15, 1, 2, quem são os dois filhos, então? Se o pai dessa parábola é Deus, quem são os dois filhos baseados no versículo 15, 1 e 2? Mas irmã Silvana quer acrescentar que o irmão mais velho denuncia um sentimento de orgulho por seu comportamento obediente. Meu Deus, irmã Silvana. Quer dizer, olha o que a irmã Silvana... Eu vou repetir isso que ela acabou de escrever. O irmão mais velho denuncia um sentimento de orgulho por seu comportamento obediente.
Ele é obediente, mas ele é frio. Ele é obediente, mas não sabe amar. Ele é obediente, mas não perdoa. Ele é obediente, mas não recebe o arrependimento. Então, ele é obediente na letra, mas no espírito é mudo. Se a irmã Silvana estivesse lá, eu ia mandar prender ela, advogada, né? A irmã Silvana, a doutora Silvana, advogada, ia mandar prender esse irmão mais velho aí. Tá louco, rapaz? Tem que amar o seu irmão. Só pegando um link no que a irmã Silvana falando também, David Stern, ele escreve uma questão... David sobre quem, irmão? David Stern. Meu Deus, esse programa está ficando internacional, né? Comentário judaico do Novo Testamento. Ele faz um adendo sobre a questão do filho, né? Que o filho era o único da casa que não sabia o que estava acontecendo. Era o único que estava dentro da casa, né? Na casa do pai, na fazenda do pai, e não sabia o que estava acontecendo. Olha só. Tão legalista que era que não sabia de nada, não conseguia ver nada. Cumpria todas as regras, levantava pela madrugada, ia plantar, colher, mas não amava. Não amava. Mas assim, agora eu quero a resposta. O senhor diz que o pai na parábola é Deus. E os dois filhos, o irmão mais novo e o irmão mais velho, quem são baseados em 15, 1, 2? Bom, o filho mais novo seria os publicanos e os pecadores, ou seja, os gentios. Que somos nós. Sim, somos nós. Ah, então somos nós. É a gente que estava ali comendo bolota com os porcos. Sim. A gente que tinha perdido tudo. Sim. Nossa herança a gente gastou tudo. Gastou tudo. Nós estávamos perdidos. Sim, como mortos. Mas quando nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, nós que estávamos mortos, revivemos. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Que coisa maravilhosa! Então o filho mais novo somos eu e você. Por que mais novo? Porque é o Novo Testamento no sangue de Cristo. Não é a lei, é a graça. É agora, não é mais a lei, é a graça. Estamos vivendo o tempo da graça. Olha ali, eles estão participando. Eliane está dizendo assim, ó, ele é obediente, mas não ama o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Quer dizer, se eu amo o irmão, a vitória do irmão é minha vitória. Se eu amo o pastor André, a vitória do pastor André é minha vitória. Não há orgulho. Aquilo que é do pastor André é dele, aquilo que é do evangelista Oswaldo é dele, aquilo que é do irmão Tiago é dele. Ninguém toma nada de ninguém, porque o Senhor é o Pai misericordioso. E o pastor Nicolas está dizendo que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amor a Deus, sob qualquer circunstância, de mente, coração, alma, e amor ao próximo. E esse filho mais velho não demonstrava amor ao próximo. Não. Olha só. A irmã Andressa está dizendo lá de Porto Feliz. Obediente e invejoso também. Ficou triste pela festa que seu irmão estava tendo. Invejoso. É verdade. O senhor não matou nem um cabrito, né? O senhor não matou nem um cabrito. O senhor matou, peraí. Para ele era nem um cabrito, que era menos, né? Era menos. O cabrito era menos do que o bezerro. O cabrito é menor. Quer dizer, o senhor deu um bezerro para ele e para mim nem um cabrito. Pastor Marcos, o senhor foi lá, o senhor deu uma cesta básica para o fulano, para mim o senhor não deu nem pipoca. Nenhuma bala. Nenhuma bala o senhor me deu. Né? Irmã Maria Eli Caldeira, glória a Deus pela tua vida, pastor Josias, Josias em nome de Jesus. Irmãos, então vamos lá. Então o irmão mais novo somos nós. Os pecadores, os publicanos. O senhor disse que o pai desta história é Deus. O irmão mais velho somos nós. O irmão mais novo somos nós. E o irmão mais velho, quem são? O mais velho são os fariseus, os escribas, os judeus. Os judeus, mais velho, porque lá no Antigo Testamento. Sim. E Jesus veio para o Novo Testamento no seu sangue. Isso. Mais novo porque a nova aliança, a graça. Não é isso? Eles foram o povo que foram escolhido primeiro, né? Que são os israelitas, né? São os mais velhos. Eles são os mais velhos. E nós, os mais novos. E nós estávamos perdidos.
E fomos achados. Fomos achados. Agora, Jesus, há 2000 anos atrás, está dizendo assim, tá vendo? Ó, vocês estão murmurando porque eu estou com os publicanos e com os pecadores. Olha o teor da parábola se revelando sobre a nossa vida. Eles estão murmurando, dizendo a Jesus, o Senhor está comendo com os publicanos e com os pecadores. E Jesus não faz acepção de pessoas, né? Não é? Aí agora ele conta essa parábola dizendo que aqueles publicanos e pecadores, publicanos e os pecadores, eram o irmão mais novo. O fariseu e os escribas, que obedeciam à letra, à lei, os mandamentos, é o irmão mais velho. O pai desses dois é o pai que está no céu. O irmão mais novo, ainda que no pecado se arrepende, o pai misericordioso recebe esse filho, coloca uma roupa nova, coloca um anel de justiça, uma sandália nova, faz um grande banquete, uma festa com música. Ele entra na casa com o pai. E o filho mais velho, obediente ao pai, não quer entrar na casa. Pastor, pode ler uns 3 versículos aqui? Deve. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Gênesis está no Novo Testamento, é isso? No Antigo, pastor. Amém. Desculpa, eu confundo um e outro. Gênesis capítulo 12. Gênesis, 12. Dá um tempinho aí para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. 12 e 11. É isso? Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Isso. O primeiro versículo diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, abençoarei-te, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, somos nós, hoje, que estamos incluídos, né? Que fomos escolhidos por Jesus. Por Jesus, como um enxerto. Isso que diz lá em Romanos, né? Uhum. É Romanos. Sim, como um enxerto. Parece que é Romanos 11, 17. Como um enxerto. Está ali, irmãos. Silvana está dizendo assim, irmã Silvana Adegas está dizendo assim: o senso de justiça do irmão mais velho me faz lembrar a parábola dos trabalhadores, que revela a graça, misericórdia que nos alcançou. Ela está falando sobre aqueles trabalhadores que o salário, aquele que trabalhou o dia inteiro e aquele que trabalhou só no finalzinho recebeu o mesmo salário. Quer dizer, é a justiça de Deus. A justiça de Deus é imbuída de misericórdia, de compaixão. Pastor Nicolas está dizendo assim: Pedro diz que em Atos 10, na casa de Cornélio, diz assim: não me é lícito estar entre vós, mas Deus me diz: não chames impuro aquilo que eu santifiquei. Olha que coisa maravilhosa. Bárbara Sartorelli Caldeira, olha só que profunda esta mensagem. Há muito mais do que está escrito. O senhor que é teólogo, professor de teologia, sabe disso. Sim, como eu sempre digo, né, que a Bíblia ela conta as histórias nas suas linhas, mas somente o Espírito Santo pode nos levar nas entrelinhas da história. Nas entrelinhas da história. E tem um versículo também que eu amo muito, o Evangelho de João,
Yoshana, que nós estamos estudando, né? Isso. Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 11 e 12. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aí nos acompanhando também, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que João escreve. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só. Ou seja, nós não éramos da linhagem, mas nós recebemos a salvação. A salvação. E aqueles que eram seus não o receberam. Não receberam Jesus. É isso do que trata essa parábola. O pai é Deus. O irmão mais novo somos nós, gentios. O irmão mais velho, obediente, conhecia tudo, sempre teve com o pai. É aquele povo fariseu, escribas, mas que não entrou na casa. E o pai instava com ele, discutia com o irmão mais velho. Se arrepende, venha, entre. A casa também é tua, mas o irmão mais velho não entrou. Glória a Deus. Pastor, irmã Andressa está dizendo assim: pastor, manda um abraço para o irmão Danilo, aqui de Porto Feliz, um grande músico na casa do Senhor, está acompanhando também. A paz do Senhor, irmão Danilo, glória a Deus, Deus abençoe, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Danilo, esteja conosco aí, viu? Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o pastor Nicolas para estar aqui numa segunda-feira. Amém. Sendo entrevistado, irmão. É bom, né, pastor? Se ele falar assim, pastor, eu vou. Se ele escrever lá, irmão Tiago, o senhor que é o nosso produtor, se ele escrever ali, eu vou, você vai combinar com ele para ele vir aqui ao vivo falar da palavra de Deus, da sua experiência missionária. Pastor Nicolas é argentino, em nome de Jesus. Lembrando que pastor David está lá por Dourados, Paraguai, fazendo a obra de Deus, em o nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Danilo, seja bem-vindo. Pastor Aldenir Oliveira, lá de Sorocaba, nosso irmão em Cristo Jesus, já esteve muito tempo conosco, em nome de Jesus, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Irmãos, para encerrar, vamos contextualizar Maurício Campos. Irmão Maurício Campos nos acompanhando. Irmão Maurício, esse texto é o que vai ser ensinado na classe de jovens domingo que vem. Olha aí. Quem acompanhou esse texto aqui, quando chegar lá na classe da Escola Bíblica Dominical, vai estar sabendo mais do que os outros. Vou poder aprender também, pastor? Amém. Pastor Adenir, em nome de Jesus, a paz do Senhor, pastor, estou ligado aqui, estamos juntos, pastor, em nome de Jesus. Pastor, um grande amigo nosso, em nome de Jesus, lá de Sorocaba, nos acompanhando ao vivo. Manda a paz aí para todos, em nome de Jesus, na tua casa, na igreja, em nome de Jesus. Irmãos, para encerrar, o que esse texto, eu vou fazer essa pergunta para o irmão Tiago. Irmão Tiago, o que esse texto tem a ver com a atualidade? Como é que nós podemos encaixar esse texto em nossas vidas, viver esse texto hoje? Eu faço essa pergunta para você também que está nos ouvindo, para você que está nos ouvindo aí no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, para você que está nos acompanhando aí fora, até fora do país. Pastor David White está lá no Paraguai. Vitória, Espírito Santo também está nos acompanhando. Irmãos, irmã Silvana já está dizendo, já tem um voto lá, pastor Nicolas no programa. Ô, maravilha, volta aí, vamos trazer pastor Nicolas, irmão, vai falando aí em nome de Jesus. Mas a pergunta para você que está nos ouvindo é esta: o que esta mensagem, esta parábola do pai com o filho mais novo, com o filho mais velho, tem a ver com as nossas vidas hoje? De que forma nós podemos aprender esta parábola, evangelista Oswaldo, e aplicar hoje em nome de Jesus? O que o senhor acha? Como é que nós podemos aplicar essa parábola hoje? O que nós observamos aqui, pastor, primeiro eu só queria citar esse versículo que eu disse aqui para os irmãos que estão nos ouvindo poder entender. Quer dizer, eu falei e com dúvida, mas está mesmo em Romanos, capítulo 11, versículo 17, que é aquele que o irmão citou sobre que nós somos enxertados. Nós somos enxertados. E o irmão, o pastor André, ele citou os versículos aí, que está lá em 1 de João, né? 11, 12. Isso. Então,
eu li aqui em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, e ali o Senhor fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, hoje, irmãos, nós fomos alcançados por Jesus. O versículo 11, né, que diz que veio para os que era seu e os seus os não receberam. Os judeus não receberam Jesus, né? E João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Todo. Então nós observamos aí que o argentino, o japonês, o argentino? O chinês. O argentino? Também. Você está falando, pastor Nicolas? Também. Amém. Então todos estes, né? Hoje foi agora que aceitar o Senhor como Salvador será recebido por Jesus, né? Eu, por exemplo, Jesus me aceitou, né? Então no versículo 12 ele fala, né, que todos aqueles que receber terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então hoje qualquer nação, qualquer povo que receber Jesus, então ele vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor André, a sua colocação final sobre esta passagem, como que nós podemos interpretar, colocar na nossa vida esta parábola em nome de Jesus. É uma parábola que fala sobre o amor incondicional do Pai, né? Como filho devemos ser como aquele filho que quis esse amor, que quis gozar desse amor, quis estar com o Pai, independente do que se passou, independente do que viveu, independente de onde esteve, quer estar na casa como o Pai, né? Um amor que traz, um amor que modifica, né? Não ser legalistas como outro filho, né? Criar lei para tudo e viver em cima de lei, não, né? Tanto é que o escritor João nos diz que existe uma lei real, que é a lei do amor, né? Que está implantada dentro de nós por Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pastor Aldeni, né, a gente chama carinhosamente Deni, está dizendo amém, glória a Deus. Marieli Caldeira, lá de Santo André, dizendo boa mensagem. Jonas Jacinto, dizendo amém. O senhor conhece o Jonas, né? Conheço, há 28 anos. Há 28 anos. Camila dizendo amém. Irmã Silvana sempre participativa, dizendo assim, eu aprendi que todos são alvo do amor do Pai. E não cabe a mim decidir a medida desse amor na vida de nenhum dos meus irmãos. Todos somos alvo do amor do Pai. E eu gostaria de encerrar esse programa lendo em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, e versículo 20. Você quer conhecer um discípulo de Jesus hoje? Basta você observar 1 João 4,20. 1 João 4,20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Ame também seu irmão. Esta é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. É aquele que ama um amor incondicional. Esta é a marca da igreja saudável em Cristo Jesus. É a igreja que ama. Sem amar o irmão, nós não estamos amando
a Deus. Uma igreja que ama é uma igreja que tem propósito com Jesus. Um irmão, uma irmã que ama, ela está nos caminhos do Senhor. Estivemos aqui no programa Cadeias, irmã Ângela, glória a Deus, Edna Gonçalves, irmã Edna Gonçalves dizendo palavra maravilhosa, Camila, aleluia, Eliene dizendo amém, assistir esse programa é um privilégio, em nome de Jesus, glória a Deus, Mareli, boa mensagem, Silvana, glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos orar para que Deus cada vez mais toque em nosso coração, para que nós possamos amar aos nossos irmãos incondicionalmente. Nós vamos orar, e no princípio do programa foi pedida uma oração pela Angelina Pontes, e nós vamos orar em nome de Jesus. Esse programa Cadezo vai ao ar ao vivo pelo Facebook e YouTube toda segunda-feira às 19h30. Segunda-feira às 19h30. Oremos pela irmã Angelina. Aprendi muito com esta palavra, diz nossa irmã Eliene, em nome de Jesus. Eu quero chamar agora sim, chamar o irmão Tiago para nós juntos orarmos aqui em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Angelina Pontes e também pelas nossas vidas, irmãos, para que nós venhamos amar. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra que traz o arrependimento. Muitas pessoas estão paradas. O pastor David White tem falado aqui, o pastor David White pregou muito na África e na Europa, Estados Unidos, ele é americano, no Paraguai, está hoje no Paraguai, essa semana no Paraguai, tem falado, irmãos, não precisa ir para a África para fazer a vontade missionária de Jesus, não precisa ir para a África para fazer o evangelho. Se você tem a oportunidade, amém, glória a Deus. Mas eu preciso te dizer que na tua rua tem muitas pessoas precisando de uma palavra de amor, uma palavra, mensagem de Deus em o nome de Jesus. Sim, pastor, nós encontramos, eu, o irmão André e a minha esposa, nós encontramos com a Maria Eli lá em Santo André, em janeiro. Sim, né? Santo lá André. Em Santo André, amém, Jesus, Maria glória Eli, a Deus. Deus que abençoe a irmã Maria Eli. Maria Eli está lá em Santo André, encontraram, vocês estavam indo lá para Cadezo, indo para Cadezo, Espírito Santo. Amém, Jesus. Pastor, o irmão Tiago pediu para ler um versículo aqui. O irmão Tiago? Pode ler. Carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, sim, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmão Tiago, é isso mesmo. Ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, caridade, porque a caridade é o amor em prática, nada disso me aproveitaria. Irmã Camila está dizendo que nós precisamos orar pelo aniversariante do dia, presbítero José, que está fazendo aniversário hoje. Também a irmã Vilma, a esposa do pastor Aníbal. Vamos orar por ele, que está enfermo, e pelo aniversário da irmã Vilma, em nome de Jesus. Irmã Eliene também pede oração, porque está com inflamação no pulmão. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão Tiago, vem aqui atrás da gente. Eu vou pedir ao pastor André para conduzir esta oração, e eu te espero na próxima segunda-feira às 19h30, programa Cadezo, Estado de São Paulo, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, esta noite por estarmos, Senhor, neste programa, Senhor, alcançando esses corações, estas vidas. Senhor Deus vivo e santo, esses irmãos, Senhor, essas irmãs que pediram oração nesta noite, Senhor, a Angelina Ponte, Senhor, a Eliane, Senhor, vem estender as tuas mãos sobre a vida delas, nosso pastor Aníbal também, a nossa irmã Vilma, que está aniversariando, o presbítero José, que está aniversariando. Deus santo e Deus bendito, estende as tuas mãos, Senhor. Nós apresentamos a ti, Senhor, todos os nossos irmãos de fé e irmãs de fé, Senhor, que neste momento estão nos acompanhando, Pai Santo, Deus vivo.
Senhor, estende as tuas mãos, Senhor Deus eterno. Venha, Senhor, abençoar ricamente, abundantemente. Senhor, foi lido nesta noite que o Senhor é o Deus das famílias, Senhor. Sim, que todas as famílias estão firmes em Ti, porque creem em Ti como Abraão creu. E nós cremos, Senhor. Estende as tuas mãos, abençoe os teus filhos nesta noite. Aqueles que estão enfermos, que haja cura, Senhor. Aqueles que nesta noite estão pedindo, Senhor, a salvação por um ente querido, uma libertação. O Senhor é o Deus que salva, o Deus que liberta. Venha de encontro com as necessidades, Senhor. Abençoe o teu povo, que nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, então eu preciso ainda dar um recado. Nosso pastor, vice-presidente, pastor Zé Cláves, deixou aqui para divulgar um evento que vai acontecer agora em Sorocaba, que é o convite para o primeiro congresso Crescendo como Jesus Cresceu, Grupo Ovelhinhas de Jesus, lá em Sorocaba. Vai ser no dia 28 agora, 28/4, às 19 horas, né? Você é meu convidado, Assembleia de Deus Missão Central em Sorocaba, na rua Belo Horizonte, número 813, Vila Helena, Sorocaba. Primeiro Congresso das Ovelhinhas de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa noite e amemos os nossos irmãos em Cristo Jesus. O irmão Tiago vai deixar o programa um pouquinho ali, né, em nome de Jesus. Despedir, dando um glória a Deus, um aleluia, e até a próxima segunda-feira, em o nome de Jesus.